Na vida estamos constantemente planejando o nosso futuro, estabelecendo metas e pensando na nossa rotina. Porém, por mais que nós nos preparemos para tudo isso, nós nunca nos preparamos para uma perda na nossa vida. No vídeo de hoje eu falarei sobre o processo de luto em nossas vidas, como ele funciona, quando ele acontece, quando ele se torna patológico e dicas de como superar o luto. Por isso, fique até o final desse vídeo aqui para você não perder nada. O luto é, então, um processo de angústia resultado de uma perda muito significativa na nossa vida. E ele tende a fazer parte de todo o processo de perda que vivenciamos. Ao contrário do que muitos pensam, o processo de luto não está ligado apenas à morte de algum ente querido, mas qualquer perda significativa que nós tivemos no decorrer das nossas vidas. Como a perda de um animalzinho de estimação, por exemplo, ou até mesmo a perda de um emprego. Mas a caráter de exemplo, nesse vídeo aqui nós vamos nos ater apenas à perda de pessoas queridas. O processo de luto se inicia então a partir do conhecimento da perda e se estende até a aceitação da mesma. E no decorrer desse processo, a pessoa enlutada passa pelo que chamamos na psicologia de estágios do luto. Os estágios do luto foram propostos pela psiquiatra suíço-americana Elizabeth Kubler-Ross como resultado de seus estudos científicos. Ela definiu então 5 estados mentais que são referências para entendermos como funciona o processo de evolução do enlutado. E esses 5 estados são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. O que é importante a gente entender é que nem todo o processo de luto passará por todos esses estágios. Alguns desses estágios podem acontecer simultaneamente, mas quando nós passamos por um processo de luto, pelo menos por 2 estágios daqueles citados, a gente vai passar. E agora nós vamos entrar brevemente em cada um deles para entender o que acontece com a gente em cada um desses estágios. Caso você queira que eu grave um vídeo mais aprofundado sobre cada um desses estágios do luto, deixe um eu quero saber mais aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo para vocês. Agora, vamos ao que interessa. O primeiro estágio do luto é o estágio de negação. Esse estágio aparece geralmente logo após a notícia sobre a morte e ele funciona como uma espécie de defesa da nossa mente. Ou seja, é uma forma de não lidar com o problema negando a sua existência. Nesse estágio é muito comum que o enlutado se isole e evite falar sobre o assunto. Para Elizabeth, a negação seria uma espécie de para-choque, oferecendo tempo para que a pessoa se recupere da notícia e possa assim digerir os fatos. O segundo estágio do luto é a raiva. Nesse estágio, o enlutado para de negar os acontecimentos, mas ele não os aceita. Nessa fase, é muito comum a gente escutar a seguinte frase: "Por que isso foi acontecer comigo? Não é justo!" A raiva é então expressa por emoções projetadas no ambiente externo e pelo sentimento de inconformismo. Para as famílias e amigos, é uma fase difícil de lidar, porque as atitudes da pessoa não têm justificativa plausível. O estágio de raiva ele pode ser passageiro ou ele pode persistir, alimentando assim uma revolta, que torna os relacionamentos de forma geral um tanto quanto insustentáveis. É importante então que nessa fase o círculo de convivência ofereça apoio e tenha paciência. Contudo, nem sempre esse amparo e entendimento são promovidos. A terceira fase é a fase da barganha. Aqui é comum haver um forte apelo religioso de que se a gente pedir com fé, a perda será desfeita. Para isso são feitas inúmeras promessas para Deus. Essa fase tende a ser um pouco ignorada, mas é muito comum ver nos estágios do luto em pessoas em estágios terminais. Entes queridos da pessoa doente, não raro, se propõem também desafios de mudança. E aí entra novamente a negociação. Pelas atitudes benéficas que a pessoa propõe para si própria, não necessariamente essa fase gera um problema para a pessoa. O risco é quando essa barganha não tem êxito, que ocorre inevitavelmente diante da morte consumada ou nos avanços dos estágios da doença. Então essa frustração leva a outros estágios do luto e que podem ser experimentados de maneira bem enfática. Porque essa frustração causada leva à desestabilização da saúde emocional do enlutado. O quarto estágio do luto é a depressão.
Nesse estágio, o indivíduo toma consciência de que não há nenhuma solução ou retorno para a perda, e por isso se afunda em tristeza. Portanto, é muito comum que as pessoas se isolem e muitas vezes apresentem até desejo de morte. Também é comum o enlutado tentar se desfazer de tudo aquilo que lembre sobre a pessoa perdida. Isso por causa da sensação de tristeza, até mesmo das lembranças felizes que aqueles objetos traziam. Nessa etapa, a busca por um profissional psicólogo não deve ser desencorajada. Precisamos entender que a dor do luto não é um transtorno mental que precisa ser medicado ou curado. Pelo contrário, a dor do luto precisa ser sentida, o luto precisa ser vivido. E o papel do psicólogo é auxiliar o enlutado nessa travessia, para que ele possa viver e sentir todo esse processo. As sessões de terapia não têm o objetivo de transformar o luto numa doença a ser tratada. Pelo contrário, ela permite com que o enlutado expresse toda a força daquela ausência, toda a força daquilo que está faltando para ele com aquela perda. Entenda, é na vivência do luto que a superação se desenvolve. E os recursos terapêuticos têm como objetivo trazer novo ânimo e fazer uma nova construção de sentidos e significados para aquela perda na sua vida. Então, procure ajuda. E o quinto e último estágio do processo de luto é a aceitação. Nessa fase, o enlutado consegue enxergar e aceitar a realidade dos acontecimentos. Dessa maneira, torna-se mais forte e consegue encarar a realidade da perda. Contudo, o luto é considerado um processo gradual, então por mais que o enlutado já esteja na fase de aceitação, ele pode transitar entre as outras fases a qualquer momento. A etapa da aceitação significa resiliência diante da morte. Então, os projetos cotidianos, compromissos com a família ou até mesmo engajamento em causas maiores relacionadas àquela morte são todos motivadores que engajam o sujeito a desenvolver a resiliência por aquele processo e assim aceitando a perda. O luto é um processo que existe início, meio e fim. Para isso, basta observarmos o estágio do luto em que a pessoa se encontra. No entanto, quando esse processo é interrompido ou até mesmo não é iniciado, acontece o que chamamos de luto patológico. O luto, como uma patologia crônica, é derivada do processo de negação da morte. Então, uma pessoa que desenvolveu luto patológico vai se recusar a aceitar que o ente querido faleceu. E quando falar sobre esse ente querido, vai falar como se ele ainda estivesse vivo. Vai conversar com os outros como se aquela pessoa ainda estivesse viva. Em casos mais graves do luto patológico, o enlutado vai chegar a ter alucinações com a pessoa que faleceu. Então é muito comum a gente ouvir falas do enlutado como: ah, mas ontem o fulano veio aqui em casa e a gente tomou um café junto, ontem eu conversei com ele e estava tudo bem. Ele vai alucinar que teve essa presença dessa pessoa e vai retroalimentar essa ideia de que a pessoa não morreu. Então é muito importante que esse enlutado trabalhe essa aceitação. Ele saia desse estágio de negação para poder viver os próximos estágios do luto. Então é importante ter muito cuidado. Se você está dentro desse looping de não aceitação, é muito importante que você procure ajuda. Uma dica muito importante para a gente superar o luto que a gente vai vivenciar ou que a gente está vivenciando é entender basicamente o óbvio, de que toda vida tem um fim. Nós nascemos com uma única certeza de que um dia nós vamos morrer. Então é muito importante que a gente entenda essa dinâmica, interiorize essa dinâmica, porque a gente vai aprender a experimentar mais puramente as vivências da nossa vida. A gente vai poder aproveitar todas as experiências que nós temos com as pessoas que estão do nosso lado da melhor forma possível, aproveitando todos os momentos, todos os segundos, porque a gente tem a certeza de que em algum momento a gente não vai ter mais aquela pessoa do nosso lado. Então, se a gente compreende essa dinâmica de que a vida é finita, a gente vai poder aproveitá-la muito mais. A outra dica que eu trago para vocês, basicamente já foi dita aqui nesse vídeo, que é vivencie o seu processo de luto. Não reprima os seus sentimentos, as emoções ou negue a perda que você teve. É muito importante que você vivencie esse momento de forma integral. Entenda que o luto é um processo natural na vida do ser humano, porque à medida que a gente se vincula com alguém, que a gente começa a se importar e nutrir sentimentos por alguém, quando a gente perder essa pessoa, a gente vai sentir.
Todo vínculo que a gente nutre gera sofrimento. Não adianta fugir disso. À medida que nos importamos com o outro, a gente sofre. Sofre porque se importa. Sofre porque ama. Sofre porque aquela pessoa é importante para você. Então não negue isso. Negar a experiência do luto, negar esses sentimentos, é como se negássemos toda a importância que aquela pessoa tem na nossa vida. Então, vivencie o seu luto. Uma outra dica é buscar estratégias de enfrentamento para o luto. Entenda que o luto é um processo e ele precisa ser superado pela fase de aceitação dessa perda. Então a gente tem que senti-lo, mas a gente não pode ficar preso a ele. Então a gente tem que buscar estratégias de enfrentamento para superação dessa perda. Então a gente pode fazer esse enfrentamento buscando apoio familiar, não se isolando, dividindo a nossa dor com o outro, muitas vezes se apegando à nossa fé. E procure também lembrar das memórias boas que você viveu com aquela pessoa, com aquele ente querido que você não vai ter mais, porque essas memórias é o que vai eternizar essa pessoa na sua vida. E por fim, a última dica que eu dou para vocês é: não foque no fato em si. É comum, diante da morte de alguém muito querido para nós, pensarmos em possibilidades. O que eu poderia ter feito de diferente que poderia ter evitado aquela morte? E isso às vezes faz com que os pensamentos nos consumam, que venham e dominem a nossa mente a ponto de nos adoecer emocionalmente. Porque a gente vai começar a pensar em possibilidades e vai começar a se culpar. Mas entenda, depois que aconteceu, não tem por que nós estarmos pensando em possibilidades. A gente poderia ter pensado em possibilidades antes. Agora, a ideia é desfocar e poder assimilar tudo o que aconteceu. Se a gente for pensar num porquê, ou se a gente colocar um se na frente de uma frase, pode acontecer qualquer coisa. Só que não adianta, isso só vai nos prejudicar. Vai fazer com que a gente rumine todas aquelas informações, tudo que poderia ter acontecido e não aconteceu, e não vamos chegar a lugar nenhum. Porque o que aconteceu de fato já aconteceu. Desprenda-se desses pensamentos. Mande eles embora. Quando começar a dominar a sua mente, ocupe a sua mente com outra coisa, porque isso não vai te ajudar. Chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal. Espero ter podido ajudar vocês a lidar um pouquinho com o luto, a compreender um pouquinho como é que é o funcionamento e que essas dicas que eu dei para vocês agora no final do vídeo possam te ajudar a superar o luto que você pode estar enfrentando. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo aqui desse canal. Estou ficando por aqui, pessoal, e até a próxima!